É isso que a gente vai dar continuidade, pois qualquer projeto de reforma tributária ou política tributária reverte-se ainda de uma particularidade, visto que o direito tributário está presente no contexto da Constituição Federal. Assim, pensar em reforma tributária, pensar em políticas públicas tributárias, nas condições dessas políticas para reduzir a desigualdade, é algo que envolve, muitas das vezes, a matéria constitucional. E um dos desafios para essa continuidade da ordem constitucional é de que o problema da redução da desigualdade em nossa sociedade seja enfrentado. Então, para a gente tentar discorrer mais sobre este tema, vamos ouvir o doutor Hélio. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, como foi dito pela primeira vez, em Teresina. Eu espero que outras oportunidades surjam para tratar de um assunto sobre o qual venho estudando já há muito tempo. Dentro da perspectiva que o professor colocou anteriormente, me parece que teoria e prática precisam caminhar juntas. Você não pode dizer que conhece um assunto só porque você conhece a teoria. E também, você não pode dizer que conhece o assunto só porque conhece a prática. É necessário integrar, é a minha perspectiva pelo menos, teoria e prática. E é dentro dessa linha geral de tentativa de integrar a teoria e a prática que eu espero pelo menos um pouco contribuir aqui com o primeiro encontro de ciências jurídicas da FACIG. Afinal de contas é um sábado já quase meio-dia, e tantas pessoas, tantos jovens, estão aqui presentes para de algum modo estudar. E o que eu pretendo fazer com vocês nessa hora que se segue é ir estudar. Claro, eu vou lançar algumas hipóteses, eu espero fazer com que vocês pensem um pouco sobre elas e irão concordar ou irão discordar. Mas, sobretudo, eu queria agitar um pouco culturalmente vocês a partir desse nosso trabalho de pesquisa. Eu começo falando sobre a questão da isonomia formal e material. Olha bem, queria dizer para vocês que a isonomia formal foi uma conquista. Falar em igualdade formal, igualdade na lei, é uma conquista. Só para que vocês tenham uma ideia, antes da Revolução Francesa, era dito na França mais ou menos o seguinte: você tem o CIEA, é exatamente isso que eu estou tentando reproduzir. Dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. Do povo, o dinheiro. Então, a perspectiva pré-Revolução Francesa era esta: dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. E do povo, o dinheiro. E 98% da população francesa constituía, à época, o que se chamava povo. Então, essa ideia de pagar um tributo ao Estado, de alguma ordem, matiza parte da população. Então, a ideia era essa: quem paga ao Estado é povo, quem paga ao Estado é nobre, quem paga ao Estado tem uma certa classe de minúcia. Bom, chega um determinado momento em que a lei, pelo menos a lei, entende que as pessoas, elas são iguais. Não haveria como justificar mais a escravidão. Sim, a escravidão foi justificada durante um período largo da nossa história. Evidentemente que aquilo que é feito durante tanto tempo não pode ser desfeito de um momento para o outro. E a lei, no entanto, tentava tinha essa predicção de dizer que as pessoas, quer negras, quer brancas, quer altas, quer baixas, quer gordas, elas são iguais. Quer venham trazendo para a nossa realidade do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, elas não são menores em razão da sua proveniência, de região, de raça, de cor, de sexo. Pois bem, então essa perspectiva é a da isonomia formal. É evidente que a perspectiva da isonomia formal é apenas o primeiro degrau. O degrau é importante, mas o primeiro degrau. Aí nós vamos à isonomia material. Uma isonomia de conteúdo. Essa é muito mais difícil de ser realizada. E que depende, sim, menos da lei. Porque as leis vêm, elas se multiplicam. Há uma verdadeira inflação normativa no Brasil. Quer em direito do trabalho, quer em direito previdenciário,
quer em direito tributário, em qualquer ramo do direito. Então, o problema não está só em mudar a lei, porque a lei nós mudamos muito. E o Brasil, que eu diga, há uma inflação normativa intensa no Brasil, e não apenas em razão das medidas provisórias. Bom, então, o que fazer quanto à isonomia material? Quais os passos que eu poderia aqui simplificar? Eu imaginei começar a falar, poderia ter um outro início, sobre algo que ocorreu recentemente, na década de 50, no eixo dos Estados Unidos. Havia uma teoria nos Estados Unidos chamada de separados mais iguais. O que era isso? Note, era uma jurisprudência consolidada na Suprema Corte dos Estados Unidos. O que significa dizer que mesmo a jurisprudência consolidada em um tribunal de contradição pode ser alterada. Vai dizer mais ou menos o seguinte: escola de negros para negros, escola de brancos para brancos. Como o branco não pode estudar na escola do negro, o negro também não poderia estudar na escola do branco. Isso seria isonomia. E foi assim. Só que havia um problema que o pai negro percebeu. Eu estou falando dos anos 50, gente. Ele percebeu que a escola dos negros era uma escola de qualidade inferior à escola dos brancos. Então, como é que se pode falar em igualdade se um grupo de pessoas, no caso pela cor, possui um tipo de escola inferior e um outro grupo um tipo de escola superior? As oportunidades não seriam iguais. Então, note que a igualdade é algo em construção. A igualdade existe? A igualdade existe em construção. Fundamental, penso eu, partir desse pressuposto para trazê-lo ao direito tributário. Como assim? O que importaria para o Estado no sentido de distinguir a carga tributária de uma pessoa física ou jurídica para outra? Quais seriam os critérios comparativos, distintivos de uma pessoa física ou jurídica e outra? Diria a vocês que no mundo inteiro, praticamente, claro, eu não estou falando aqui do Oriente, que eu não conheço o direito oriental, mas eu estou falando da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul e do Brasil. Os critérios são três para efeitos fiscais: patrimônio, renda e consumo. Percebam o seguinte: patrimônio, renda e consumo. Estes são os três critérios básicos que o Estado, ao olhar para uma pessoa física ou jurídica, trata de graduar a tributação: patrimônio, renda e consumo. E de imediato eu queria também dizer o seguinte para vocês, antes de tratar percentualmente de como a carga tributária é distribuída no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que o problema muitas vezes não está no peso de uma pessoa, mas está na distribuição deste peso na pessoa. Alguém muito mais alto pode ter um peso elevado e continuar sendo uma pessoa obesa, enquanto a pessoa mais baixa, com o mesmo peso, é obesa. Então, o problema não está apenas na carga tributária, o problema está na distribuição desta carga tributária. E esse assunto que eu vou percentualmente tratar com vocês, comparando o direito brasileiro com o direito europeu e norte-americano. Mas antes disso, um outro pressuposto. O direito tributário, em grande parte, é relacional. Ele trata de relações, é um direito obrigacional. Ele importa muitas vezes estruturas do direito civil. Eu vi aqui que a seção judiciária é Coelho Rodrigues. Não é? Então, é importante pensar nisso. Há uma comunicação, ou precisa haver, entre os direitos. Um direito não é maior do que o outro, uma justiça não é maior do que a outra. A questão é de interdependência. E é fundamental que se pense assim, creio eu. Pensar em equipe, pensar em conjunto. Pois bem, na relação tributária no Brasil, normalmente se diz que há um Estado contra um contribuinte. Nenhuma relação, qualquer que seja ela, em que o sujeito passivo é visto contra o sujeito ativo, é uma relação que tende a prosperar. É fundamentalíssimo pensarmos que essa relação não é assim, explico melhor.
Se o Estado absolutista